Hoje estamos aqui gravando mais um áudio do Sinergia e tem muito tempo que a gente não grava, eu tô com meu amigo aqui, Ruth Gauss, eu sou playtest, como você já sabe, e a gente resolveu gravar esse áudio para falar de um assunto, né, que é comum a professores, pais e mães, família, certo? É uma contribuição simples que o canal Sinergia quer trazer. Hoje o tema vai ser educação, comportamento das crianças no dia a dia, certo? Porque o que eu observo, Ruth Gauss? Por que eu decidi fazer esse áudio e pedir até sua ajuda? Porque hoje em dia a criança ela tem um comportamento de certa forma desrespeitoso com o adulto. E o adulto também, ele tem um comportamento com relação à criança que também está incoerente com o que tem que ser feito, certo? O que eu tenho observado? Eu trabalho na área como professor e eu me identifico com vários outros professores que têm o mesmo problema. E a solução exata é difícil elaborar. Uma solução para a educação de uma criança, porque a gente não tem aquela receita mágica. Mas o que eu tenho observado é que os pais têm isentado muito as crianças de responsabilidades no dia a dia. Eles não têm mostrado para a criança o tanto que é difícil adquirir as coisas, administrar uma casa, administrar a família. E com isso, que frutos que nós estamos colhendo hoje, na escola, por exemplo? São crianças, de certa forma, folgadas, não têm mais respeito, já não veem o professor como um líder, certo? E eu resolvi falar disso justamente porque tem essa proximidade. Entendo. Pois é. E eu queria aqui falar de algumas coisas, justamente vou começar pela responsabilidade da criança, certo? Hoje em dia, a criança, de certa forma, na hora do pai corrigir ela, hoje em dia ela não apanha mais, tá certo? Eu acho também que o caminho não é, por exemplo, você corrigir uma criança, de certa forma, batendo nela, né, punindo ela de uma forma muito severa. Mas o que eu tenho visto é que os pais eles tentam proteger as crianças de alguma frustração, eles tentam, em vez deles tentar mostrar a dificuldade da vida, a dificuldade que é para ganhar dinheiro, a dificuldade que é para adquirir assim, qualquer coisa, eles tentam isentar os filhos da responsabilidade. Eles tentam maquiar a realidade e deixar tudo muito fácil para eles, certo? Eu não sei, mas inclusive uma criança, por exemplo, que tem tudo na mão, uma criança que ela não consegue fazer nenhuma atividade que possa contribuir para casa, eu acho que isso faz muito mal. Né? Uma criança que não tem capacidade, por exemplo, de lavar o próprio copo dela, eu já acho uma coisa grave. Mas aí que tá, né? Quando eu falo em criança, aí a gente vai ter que especificar. Porque uma coisa é uma criança de 3 anos e uma coisa é uma criança de 10, 11, até 12 anos, que já está começando a fase da pré-adolescência. Eu trabalho com crianças e adolescentes aí na faixa de 12 até 17 anos. Então, no caso, seria adolescente também. Mas a adolescência já é o resultado do que acontece na infância, certo? Mas por que eu tô falando isso? Porque eu tô vendo crianças de 12, 13 anos, assim, isentas de qualquer responsabilidade. De qualquer responsabilidade. Não consegue lavar uma vasilha, não consegue ajudar o pai e a mãe em nada, não tem consciência de quanto que gasta. Hoje em dia, qualquer criança ela tem celular, então imagino que também o celular seja um celular mais caro, porque tem tecnologia para tirar foto, tirar selfie na escola, WhatsApp, enfim. São celulares que não são baratos, certo? Porque um celular hoje em dia varia aí, tem celulares simples de R$300 e até de R$1.000. E eu, como prova viva, vejo que os alunos eles trazem celulares às vezes de quase R$900, R$700. E isso aí é uma coisa ruim. Por quê? Porque você negligencia o caminho da criança ver aonde que está aquele celular, qual que é o processo que o pai dele passou para adquirir aquilo ali. Porque muitas vezes está no cartão, né? Tá financiado,
E isso é ruim para o pai e ruim para o filho. Porque o filho ele não faz o que... Ele não tem aquela coerência. Ah, eu fiz algo, eu contribuí com algo e recebi. Porque eu observo que também não é só questão de contribuir com algum trabalho, mas também no comportamento. A criança ela não está fazendo por onde conseguir uma coisa, um aparelho ou qualquer premiação que seja. Ela não tem ela não faz por onde. São crianças que respondem. Muitas vezes a gente chama os pais para conversar com a gente, eles são muito desrespeitados também pelos filhos, e você vê que estão com roupas de marca, estão com tênis de marca, estão com aparelhos de marca, então você não vê a coerência. Mas isso, cara, eu vejo muito como culpa dos formadores de criança que a população se tornou, né? Porque muitas das pessoas, elas põem na cabeça delas o seguinte: eu não quero que meu filho passe a dificuldade que eu passei, por exemplo, na vida. E essa verdade que cai na cabeça das pessoas se distorce muito. E em vez de mostrar para a criança as coisas, a realidade mesmo das coisas, é aquilo que você falou. Cria aquele mundo de fantasia para a criança. E na formação dessa criança, quando ela se torna aí um adolescente e tal, essa falta de limite anterior, ela só se espelha na adolescência num grau muito mais elevado. Então, essa falta de limite, cara, contribui muito. E eu tô até curioso para saber como é que vai ser essa população do futuro. Pelo menos a do Brasil, aqui o que eu tenho contato perto. Porque impressionante a falta de compromisso, falta de responsabilidade e a falta de, sei lá, é até difícil de descrever, entendeu? É uma pessoa que acha que a vida é um oba-oba. Não tem perspectiva nenhuma. Entendeu? Tudo o que precisa o pai fornece, ou a mãe, ou o tio. E qualquer pessoa que tenta ajudar essa pessoa, essa criança ou adolescente, ela acha ruim, simplesmente briga, xinga e tal. Eu realmente estou curioso para saber o que essa geração vai ser, viu, Playchess? De verdade. O que você acha que essa geração vai se tornar? Bom, digamos que nossa época, por exemplo, nós tínhamos exemplos de alguns amigos, né? Nossa época até que a gente tinha muito respeito pelo professor, pelos profissionais de educação. E eu, quando eu falo em educação, estou mesclando escola e família. E eu vi que aqueles amigos que tinham um comportamento, às vezes, um pouco mais rebelde, no sentido de desrespeitar, de enfrentar, de não respeitar limites. De desafiar, né? Desafiar, de gostar de desafiar. Eles, hoje em dia, não têm uma vida de qualidade, digamos. É claro que tem algum ou outro ali que mudou. Mas você vê um resultado, assim, a maior probabilidade é filhos muito cedo, têm filhos cedo, fazem compromissos que não conseguem honrar, endividados, muito problemáticos, deprimidos, desgastados pelo tanto de problema que adquiriram. Porque a pessoa ou ela aprende dentro de casa ou ela se esborracha na vida. E o que está começando a acontecer é que, começando a observar que isso está começando a acontecer. Muitos amigos que não conseguiram entrar na faculdade, hoje em dia não tem... a formação deles foi péssima na escola, não conseguem desenvolver nada, não conseguem um emprego bom. Sempre quando encontram com a gente num lugar público, ficam só lamentando a vida, lamentando. Né? E é claro que a gente não pode chegar para a pessoa e falar: não, mas olha só as escolhas que você fez. Ah, tá. E a gente pode entrar no mérito de quem que é a culpa, né? Mas isso aí não adianta mais. Então, o que pode ser feito é realmente começar a verificar a base. Porque os pais, eles não estão impondo o limite na hora certa.
Se uma criança de 7 anos ela não recebe limite a responder aos pais e os pais não corrigem, provavelmente nos 10 ela não vai mudar. E a proporção só vai ficar maior. Com certeza. A proporção só vai ficar maior e começam... A criança, quando ela olha para o adulto, uma criança, vamos pensar na criança de 6, 7 anos, ela começa a ver o pai e mãe trabalhando, ela já começa a entender o que é profissão, ela admira a família, os pais, a criança ela tem uma admiração. Quando começa a chegar um pouco na adolescência, a criança ela começa a ver que os pais e os adultos não são lá aquelas pessoas especiais que elas achavam, que elas admiravam. E elas começam a desenvolver uma certa arrogância com essas pessoas. Elas começam a ver, de certa forma, você não é aquilo. E ela vai ganhando mais conhecimento. Ela acha que ela está sabendo tudo agora. Ela começa a ter a ilusão que ela está sábia. E ela começa a tratar o adulto de uma forma diferente. Uma forma meio ríspida, uma forma arrogante, com aquele arzinho de desafio, realmente. E isso é super desagradável. Porque a criança ela não é humilde. Ela perde todo o senso de humildade dela. E isso é um problema, porque a fase da adolescência é uma fase que você adquire a segunda parte da sua personalidade. Se você se formar, se você chegar na adolescência com uma pessoa arrogante, uma pessoa bloqueada para conselhos, por que isso acontece? Demais, Porque o filho, quando ele acha que ele sabe demais, às vezes o pai e a mãe desafiam ele numa emoção. Por exemplo, uma garota de 14 anos, isso aí é um exemplo real, né, que eu tenho de aluna minha, arrumou um namorado e ela tá ficando na casa do namorado agora. Entende? Aí a mãe e o pai intervêm e falam, não, mas não tá certo isso. Aí ela, eu gosto do rapaz e desafia pai e mãe e fica lá. Aí nessa parte aí, se ela tiver esse tipo de comportamento, ela bloqueou para os conselhos de pai e mãe. E a adolescência é uma época muito importante para ouvir conselhos. Porque é uma época que a criança ela pode entender alguma coisa que o adulto vai falar. Se você chegar, por exemplo, para uma criança de 8 anos e tentar falar, você desabafar no seu dia a dia de trabalho, você tem um problema no trabalho, você começa a conversar com ela seriamente, ou ela começa a chorar, porque ela vai achar que você está xingando ela, ou está muito séria a conversa, ou ela vai simplesmente ficar olhando para algum objeto, ou um brinquedo dela, e vai ficar assim, com o pé mexendo, com a mão mexendo, porque ela não está ali, ela não está concentrada na conversa. Ela está pensando em outras coisas. Agora o adolescente não. O adolescente não é também que ele vai querer participar da conversa, mas ele tem capacidade de simular aquela situação. E se ele não fizer, se os pais não fizerem isso nessa data, se o adolescente estiver bloqueado, aí qualquer coisa que os pais tentarem ensinar, não vai conseguir ensinar. A adolescente ele já vai estar fechado. Por isso que eu falo que agora, na adolescência, para consertar, é difícil. Na adolescência, para consertar é difícil, porque as emoções já estão mais desenvolvidas. Você falar para uma garota que gosta de um rapaz, por exemplo, para ela largar aquilo que não vai ser bom para ela, ela não vai ouvir. Às vezes também pode acontecer com o rapaz também. É complicado. Então os filhos acabam se revoltando com os pais. Os pais já veem que não conseguem corrigir, não conseguem... eles se comportam de uma forma radical, eles saem e deixam a pessoa falando às vezes. Aí os pais já partem para agressão. Então, o pai que ele está tentando, de certa forma, proteger o filho, tá, assim, não xinga, né? não corrige na hora certa, deixa as coisas para lá, né? Aquele que é mais... que molera mesmo. E ele, futuramente, ele paga um preço muito caro por não estar impondo limites. Tá certo? Então, o objetivo do áudio é simplesmente refletir sobre esse tipo de coisa. O que a gente está fazendo em nossa casa, que limite que a gente está impondo. A hierarquia dentro de casa, ela é uma coisa necessária. O adulto, ele não acerta toda vez. O adulto, ele não só toma decisões certas. A criança, às vezes, pensa de uma forma diferente. Talvez a criança esteja correta, mas a gente vai levar pelo lado que é mais provável. Aqui eu não estou falando daqueles pais malucos que chegam, que bebem o dia todo e fica dentro de casa quebrando as coisas. Não.
Eu imagino que essas pessoas nem iam parar para ouvir um áudio do canal Sinergia também, né? Mas as pessoas que ouvem, de certa forma, sabem do que eu estou falando. E então tem que pensar muito bem. Porque só é aquele negócio, né? Às vezes a criança, quando ela tem 7 anos, ela vai lá, às vezes o pai e a mãe tem medo dela pôr comida, né? Pra ela lá pegar comida no fogão lá, tudo bem. A pessoa pode queimar, o menino pode queimar, tudo bem. Mas agora quando vai fazendo 12, 10 anos, não consegue. Você deve deixar a criança fazer o que ela aguenta fazer. Se ela não está preparada, você deve pelo menos tentar. Se ela não está preparada, você vai ver que ela não está preparada e vai deixar para lá, vai esperar um pouco mais. Mas agora a vida toda, né? Um rapaz de 15 anos, por exemplo, às vezes a mãe faz o Todd dele, aí é complicado, né? Então é muito difícil, os pais têm que pensar direitinho. Começar aí a orientar de certa forma. Bom, então eu acho que isso é tudo, certo? Eu agradeço mais uma vez para quem está ouvindo o áudio até o final. E vamos vamos tentar voltar aí firme com o canal. Muito obrigado, é só isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e não se esqueça também de se inscrever no canal. Até a próxima!